Tem um assunto que, vez ou outra, sempre aparece em minha vida. E alguns dias agora quem começou a perguntar foi meu filho. Ele pergunta: pai, como é que eu ouço a voz de Deus? Eu queria muito ter a visão espiritual. Como é que é ter a visão espiritual? Você já teve? E no passado eu já tive muito. Já fui talvez um homem de muita oração, ou um menino de muita oração. E eu consegui ouvir com clareza a voz de Deus, consegui entender. E depois que a gente vai crescendo, às vezes a gente perde essa sensibilidade, porque a gente se aproxima demais do humano, né? E acaba perdendo essa sensibilidade dessa presença de Deus. Mas o estado natural do ser humano é conectado com Deus. Pensa assim, que você está próximo de um Wi-Fi e você tem um celular. Talvez seja mais fácil a gente entender isso. Quanto mais próximo do sinal, melhor é a conexão que você tem, né? Cada vez que você afasta desse sinal, cada vez que você distancia desse sinal, pior vai ser a sua conexão. E às vezes você perde essa conexão. E acho que isso acontece muitas vezes quando a gente cresce, quando a gente amadurece e vai crescendo, que a gente vai duvidando daquelas coisas mais simples, e Deus ele se aproxima muito da simplicidade. E não é à toa que ele diz que deixai vir a mim as criancinhas, e se não for puro e inocente como uma criança, né? Tem todas as passagens na Bíblia. Mas aconteceu um fato comigo ainda esse ano, que eu estava num momento de trabalho, e aí veio meu coração para eu mandar uma mensagem para uma cliente e pedia que eu dissesse somente a ela que Deus o amava. Falasse: se sinta muito amada por Deus. Deus pediu que eu falasse com você e me deu uma imagem muito clara de uma infância muito difícil. E eu não fazia ideia, para mim aquilo não fazia sentido nenhum, tá? Não fazia sentido eu ligar, não fazia sentido eu falar com ela, não fazia sentido nada daquilo que eu falei, mas aquilo foi queimando em meu coração, eu tive a necessidade de falar. Eu mandei a mensagem e falei: tá, vou mandar a primeira mensagem, se tiver algum retorno, eu continuo, se não, é coisa de minha cabeça. E o mais engraçado foi que quando eu falei que Deus amava e contei a história que passava aquele filmezinho na minha cabeça, ela mandou um áudio depois para mim chorando, perguntando quem tinha contado aquilo para mim. Eu falei: ninguém me contou isso não. Isso aqui eu estava orando, e aí Deus pediu que eu falasse isso com você, mas para mim não faz nem sentido, para ser bem honesto, não faço nem ideia porque eu falei isso com você, porque não faz sentido para mim. E aquilo era simplesmente a história de vida dela. Eu não sabia, ela tinha sido adotada, os pais dela não tinham condição financeira, e ela foi doada para uma outra família, e essa família cuidou dela, e boa parte das pessoas que a conhecem não faz ideia dessa história. E aí ela agradeceu, porque ela tinha vivido alguns momentos muito difíceis naqueles dias, naqueles meses, e que aquilo quase tinha destruído a família dela, que ela não se sentia amada por Deus, mas que no momento que eu mandei a mensagem ela teve certeza de que Deus amava ela, e que estava muito próxima, que independente do pecado que ela tinha cometido, do que ela tinha feito, ela se sentia muito amada por Deus, ela estava voltando. Por que eu estou te contando essa história? E também, nesse momento, talvez não faça sentido. Eu sempre tiro um cochilo depois do almoço, e antes do meu cochilo, a mesma vozinha que me pediu para ligar para ela mandar mensagem, pediu que eu viesse aqui gravar esse vídeo. E muitas vezes a gente teoriza demais, a gente espiritualiza demais o nosso relacionamento com Deus, e às vezes a gente precisa ter um relacionamento muito claro, muito sincero. Assim como esse vídeo que você está vendo, você precisa ter essas conversas com Deus. E talvez seja o momento de você ter a sua. E talvez você que está assistindo, que precisava ouvir isso, ou ver isso, vai fazer mais sentido para você talvez do que para mim. E se fizer sentido para você, ore e converse com Deus, porque Ele te ama demais, tá bom? Um abraço.